Então, boa tarde a todos os colegas. Eu sou Mariana, sou fisioterapeuta e, juntamente com os colegas Diego e Dani, vamos iniciar o nosso estudo, né, sobre os distúrbios do sono. Então, para iniciarmos, apenas a título de conhecimento, os transtornos de sono e vigília, eles abrangem 10 transtornos ou grupos de transtornos, segundo o DSM. Então, transtorno da insônia, transtorno de hipersonolência, transtorno do pesadelo, síndrome das pernas inquietas, transtorno do sono induzido por substâncias, transtorno do sono relacionados à respiração, transtornos do sono, vigília do ritmo circadiano, transtornos do despertar do sono não REM e transtornos comportamental do sono REM. Importante frisar que durante a nossa busca, nós nos percebemos que a insônia primária, que é justamente aquela insônia cuja definição é a dificuldade em adormecer, em manter o sono, ou que o sono seja um sono não reparador e que cause no dia seguinte, né, um prejuízo físico, mental, é a desordem mais encontrada na literatura, né? Então, de uma maneira geral, esses indivíduos com esses tipos de transtorno, eles apresentam queixas de insatisfação que envolvem a qualidade, o tempo e a quantidade de sono, né? E o sofrimento e o prejuízo resultantes no dia, né, no pós-noite de transtorno de sono são as características centrais desses transtornos, né? Então, só para a gente contextualizar, né, eu gosto bastante de números. Hoje, as estatísticas dizem que um terço dos adultos, eles têm transtornos de sono, né? Hoje, aproximadamente 50% dos idosos, eles têm queixa de dificuldade em iniciar ou manter o sono. Essa queixa, ela é mais prevalente em mulheres do que em homens, de todas as idades, e aí não somente idosos, e especialmente também naquelas pessoas com doenças crônicas, e muito importante, existe uma associação bastante relevante com a depressão, né? Então, como eu falei, a insônia primária, né, ainda é a desordem de sono mais comum. Geralmente, esses transtornos, eles são acompanhados, como eu disse, de depressão, de ansiedade e também de alterações cognitivas, né? Que é claro, todas essas alterações, né, todas essas queixas, elas devem ser incluídas, sim, no planejamento e no gerenciamento do tratamento dessas desordens do sono, especialmente, perdão, especialmente porque o sono ruim ele pode afetar gravemente o desempenho diurno, né? Tendo uma repercussão social, uma repercussão laboral, uma repercussão na qualidade de vida, né? Sem contar o aumento do risco de acidentes, tanto ocupacionais quanto automobilísticos, né? E um impacto na saúde, geral. Então, a justificativa, né, talvez, desse estudo é justamente toda essa questão epidemiológica e o impacto que as alterações de sono elas trazem. Para além disso, né, esses distúrbios persistentes de sono, assim como a sonolência diurna excessiva em função dos distúrbios de sono,
acabam sendo fatores de risco para o desenvolvimento de doenças mentais e também de transtornos causados pelo uso de substâncias. E aí, quando a gente vai para a literatura, né, tentar entender um pouquinho da fisiopatologia, envolvida na insônia, nós temos a perspectiva da hiperexcitação cortical, né? Então, essa perspectiva da hiperexcitação tem ganhado uma ampla atenção, justamente pela abordagem, geral, né? Assumindo uma interação entre fatores psicológicos e fisiológicos, né? Na perpetuação da condição de insônia crônica. Então, nós temos episódios agudos de insônia, que são desencadeados por estressores agudos, né? E em muitos casos, a cessação dessa influência de estressor agudo em se tratando de um início, a queixa de sono, ela geralmente se resolve. Então, de uma maneira geral, essa figura nos traz a perspectiva do conceito da hiperexcitação, que postula da hiperexcitação cortical, que postula, então, que os indivíduos, eles, de uma maneira geral, eles tendem a se concentrar, né, na insônia, começam a remoer as suas queixas de sono e, por isso, estão propensos a desenvolver o que nós chamamos de associação aprendida de privação de sono. O que acaba muitas vezes explicando a cronicidade, da condição. Nós temos comportamentos mal adaptativos, ou seja, prolongamento do horário de dormir, os cochilos diurnos e propriamente o aumento do consumo de álcool, que são fatores que acabam contribuindo para essa perpetuação da insônia. Além disso, o conceito de hiperexcitação abrange fenômenos fisiológicos, demonstrando que a insônia ela é acompanhada por índices de aumento da atividade autonômica. Então, esse modelo ele baseia nessa perspectiva comportamental de que a insônia ocorre agudamente em associação com fatores predisponentes e principiantes, como, por exemplo, esses estressores agudos, né, que eu vinha falando, estressores psicossociais, e cronicamente com fatores perpetuadores, como, por exemplo, a extensão do tempo na cama, né, um período prolongado, na cama. E aí, os autores trazem essa excitação condicionada que pode, então, atuar como um perpetuador. Essa excitação, ela é expressa tanto em termos somáticos, né, quanto em termos de ativação cognitiva, de, por exemplo, ficar pensando não estou conseguindo dormir, não vou dormir, não consigo dormir, e justamente o rolar na cama, né? E também propriamente a excitação cortical. E essa excitação cortical, né, que é vista subjetivamente por essa atividade cognitiva aumentada e que é vista mensuravelmente a nível eletroencefalográfico no EEG, através das frequências aumentadas, ocorre como um condicionamento clássico que acaba então levando a níveis anormais de processamento sensorial e também de informações, e também a formação, impactando na formação de memória a longo prazo. Então, esses fenômenos, de uma maneira geral, eles estão diretamente ligados a distúrbios da continuidade de sono e também
da percepção errônea de sono. E aí existem algumas evidências relacionadas a esse modelo da hiperexcitação, né? Quais são essas evidências? Evidências genéticas, dizendo que existem fenótipos complexos que estão atrelados a esses distúrbios do sono, né? Genes ou regulados por genes bastante específicos, né? Então, parece que existem alguns genes polimórficos que são que em estando presentes são genes que apresentam, que levam a uma vulnerabilidade, né, para que os indivíduos desenvolvam os distúrbios do sono. E existe em específico um gene, um receptor, na verdade, um gene para um receptor do GABA, um gene polimórfico para o receptor do GABA que parece sim estar envolvido com a perpetuação dessa condição. Então, existe também vários estudos mostrando alterações autonômicas, né? Incluindo a frequência cardíaca, né? A variabilidade cardíaca, a temperatura corporal da pessoa e o próprio metabolismo do corpo inteiro, né? Então, isso nos leva a pensar numa hiperatividade simpática noturna, né? Enquanto que essa hiperatividade, obviamente, traduzida com ativação do sistema nervoso simpático, enquanto que o parasimpático, a atividade parasimpática, ela se encontra reduzida. E também existe uma teoria que postula a alteração ou a ligação do sistema neurohumoral, né? Ou seja, alterações relacionadas com a expressão de interleucinas, do fator de necrose tumoral, que são substâncias que estão envolvidas no sono espontâneo, né? Então, parece que há uma ligação também, uma ligação negativa, né? Mas não se sabe se é a causa ou consequência. E é claro, né, os déficits relacionados com a consolidação da memória, em consequência dessa hiperexcitação, né? Então, os fatores relacionados à plasticidade que estariam contribuindo para os aspectos de memória bastante impactados. Sem contar que, de uma maneira geral, este estado hiperexcitado acaba impactando e interrompendo mecanismos básicos de homeostase sináptica e de plasticidade, cerebral. De uma maneira geral, existem evidências mostrando que, então, nós temos essa hiperexcitação se referindo a um estado de ativação somática, cognitiva e cortical, né? Que acaba impactando nos processos cognitivos e emocionais, como eu já apontei. E também nós temos evidências mostrando que esses pacientes com insônia, eles têm alterações corticais, ou seja, alterações relacionadas a maior excitabilidade do córtex pré-frontal dorsolateral, né, de ambos os hemisférios. E é claro, né, toda ativação somática também contribuindo para isso.
Em se tratando de fatores ou de condições que estão atreladas à perpetuação da insônia, nós podemos citar alguns, como o prolongamento do horário de dormir, os cochilos diurnos e o aumento de consumo de álcool, que estão entre os principais fatores, e ainda outros tantos, né, dentro desse contexto. Bueno, o diagnóstico e a avaliação da insônia, eles estão baseados em relatórios subjetivos que abrangem questionários de sono, né? Assim como do comportamento do sono, e também em diários de sonos que acabam sendo preenchidos pelo paciente, né? Pela pessoa, todos os dias. No que diz respeito a exames quantitativos, o exame padrão ouro que nós temos é a polissonografia, então, que é o exame, então, que avalia o sono, né? E muitas vezes pode ser feito em casa, mas geralmente em laboratório, em clínica, né? Ele registra a atividade cerebral, mas também nós conseguimos ver a frequência cardíaca, a própria atividade muscular, os níveis de oxigênio do sangue e o movimento dos olhos, né? Por exemplo, o eletroaculograma é possível de acompanhar a polissonografia. De uma maneira geral, né, o que que esse exame consegue nos mostrar? Que o estágio um do sono, caracteristicamente, tem ondas cerebrais de baixa frequência e amplitude, com redução da atividade muscular em relação à vigília e também movimentos oculares mais lentos. O estágio 2, nós temos oscilações sincronizadas e lentas. Essas oscilações, elas ficam na ordem de 7 a 15 Hz. E aqui, no estágio 2, nós temos uma redução do tônus muscular, a respiração fica um pouco mais regular e a temperatura corporal diminui. Nos estágios 3 e 4, nós temos ondas de maior amplitude e frequência, perdão, e baixa frequência, que são as ondas delta. E aí no sono REM, deixa eu ver se eu mostrei. Ai, me desculpem, eu não botei o sono REM, só faltou uma, uma imagem do sono REM. De uma maneira geral, quais são os principais dados que é possível se extrair da polissonografia, né? O tempo total de sono, o tempo de vigília, a eficiência do sono, a latência para o início do sono, a duração e a proporção dos estágios do sono, o número total e também o índice de apneia, tanto que de apneia e hipopneia, tanto que a polissonografia é o exame padrão ouro para o diagnóstico, né, da, da apneia e da hipopneia. E aí, assim, de acordo com ah, a queixa do paciente, é possível verificar algumas condições, né? Então, por exemplo, obviamente que na insônia nós temos a redução do tempo total, do sono, né? E se essa insônia ela estiver atrelada, por exemplo, a quadros depressivos, nós temos uma latência reduzida para o sono REM. Então, a literatura traz algumas condições que são observadas ao longo e em associação com outras condições. Um outro exame, né, que é passível de ser feito é a actigrafia, que é um exame
não invasivo, teoricamente bastante simples, que diagnostica então a insônia, mas antes de diagnosticar a insônia, ele acaba identificando os distúrbios do ritmo circadiano. Então, eu não sei se alguém tem experiência aqui, né, com esse exame, mas pelo que eu pesquisei e pelo que eu pude me inteirar, não é um exame muito feito na prática clínica, exceto em algumas condições científicas. E por fim, nós temos o teste das múltiplas latências do sono, que é um método de escolha também para avaliação e para o acompanhamento da sonolência diurna excessiva, mas que também quantifica o sintoma insônia e possibilita a identificação do sono REM, que acaba sendo importante no diagnóstico da insônia. Algumas literaturas trazem que este é o único teste cientificamente validado para avaliação objetiva da sonolência. Então, existem algumas métricas que são utilizadas, né? Por exemplo, a média das latências para o início do sono, de acordo com o número de registros que se tem, né? Os períodos de sono, né? Os períodos de cochilar, os períodos que a pessoa, que o paciente está fora do leito e assim por diante. Importante frisar que este teste de múltiplas latências do sono, ele é bastante utilizado para avaliação de pacientes narcolépticos em torno de Claro. 50%. Oi? Em torno, perdão, em torno de 50% dos pacientes com narcolepsia utilizam esta avaliação e desses 50%, 80% tem uma média de latência de sono menor que 5 minutos. E aí, falo isso assim a título de discussão, né? É claro que dentro de cada condição existe uma métrica. Nós não fomos atrás dessas métricas específicas para cada condição, né? Até porque a condição de interesse nos fará ir, né? Então, de medidas quantitativas para avaliação de sono são essas, frisando sempre que a polissonografia é o padrão ouro para o diagnóstico do distúrbio de sono. E agora a gente entra na parte de abordagem qualitativa, e então eu vou passar a palavra para o nosso colega Diego. Consegui. Estão me ouvindo bem? Sim, muito bem. Sim. Ah, que ótimo. Então, dito isso que a Mari explicou, na parte de avaliação do sono qualitativa, qualidade geral do sono, temos alguns estudos, tá? Tem vários, na verdade, só que são dois, são os que são mais padrão ouro, tá? Que aí, bom, dos que tem é o Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh, tem também o Questionário Nórdico de Sono, tem o Sleep Disorders Questionnaire, tem o Questionário de Avaliação do Sono. Já na parte do distúrbio respiratório do sono, tem o Hofstein, talvez esteja falando errado, me perdoem, tá? Tem o de Douglas, tem o Diga, tem o Fletcher e Lucas. Na sonolência diurna tem a escala de sonolência de Epworth, não sei. Escala de sonolência de Stanford, enfim, escala de sonolência de Stanford. Ô, Mari, já pode passar, tá, o slide. Eu vou falando para você, tá bom? Isso, e pode passar mais uma também, porque você já tem até falado.
Pode passar. Vou fazer um adendo. Pode? Esse artigo aqui, ele traz algumas escalas validadas e mais utilizadas para avaliação, então, subjetiva do sono. E a partir desse artigo, então, a gente traz essas escalas. Isso. Que aí dentro desse artigo que a gente encontrou que tem os dois que são os mais utilizados, que tem, que é o padrão ouro. E um dos que eu vou explicar é o PSQI, que é o Índice de Qualidade do Sono, traduzido, né? Índice de Qualidade do Sono de Pittsburgh, porque ele tem uma boa confiabilidade e validade interna, quantifica a qualidade do sono, mas também tem sido usado como... Só um minuto, gente, faz. Também tem sido usado como validade convergente, sugerindo que o PSQI pode ser considerado uma referência aceita ou padrão ouro, como eu falei, para a qualidade de sono auto-percebida. Dentro do PSQI, pode passar, tá, Mari? Tem 19 perguntas, né? É um questionário que aí você faz uma autoavaliação, mas também tem mais 5 questões que é para caso a pessoa tenha algum companheiro que dorme na mesma cama. Porém, os estudos, ou pelo menos que a gente viu, o que mais estava valendo são essas 19 perguntas de autoavaliação. Então, como está dizendo aí, o PSQI, que é o Pittsburgh Sleep Quality Index, que é o índice de qualidade de sono de Pittsburgh, tem 19 itens individuais que geram 7 pontuações de componentes. Já vou explicar melhor isso, tá? Quais são esses 7 pontuações de componentes? É a qualidade subjetiva do sono. A outra é a latência do sono. A latência do sono, eu vi que a Mari falou, todo mundo sabe o que que é. A latência do sono é, assim, o horário que você deitou na cama até você pegar no sono e começar a dormir. Sabe? Tem essa latência do sono. A duração do sono, óbvio, que aí você está dormindo. A eficiência habitual do sono, os distúrbios do sono, que tem vários. Os usos de medicamentos para dormir e a disfunção diurna. Então, assim, cada um vira um componente que vai ter uma pontuação. Eu acho que aí a soma dessas pontuações para esses 7 componentes produz uma pontuação global. Então, você vai perceber assim, que cada componente vai ter uma nota, uma pontuação de 0 a 3. Então, se tem 7 componentes, então a variedade vai de 0 a 21. Se você somar tudo de cada componente e a soma der mais do que 5, já significa que seu sono é de baixa qualidade. Mas melhor do que ficar explicando teoricamente aqui, eu estava até falando com as minhas colegas de grupo, e aí a gente preferiu fazer isso na prática. É legal, tá? É super legal, super fácil. Até para o pessoal entender como que o estudo faz, como que a ciência aplica e pratica essa análise qualitativa de sono. Então, eu vou precisar de um voluntário que se dispõe a responder um questionário, mas é rápido, é fácil, é legal, tá, gente? Não tem nada de exposição, tá tudo tranquilo, tudo de boa. Então, se algum voluntário quiser participar, faria agora, ou se não, eu vou ter que ser obrigado a escolher alguém, e eu não queria fazer isso. Quem se habilita? Tá lá, a doutora Dani perguntando. Eu me habilito. E o Matheus, grande Matheus, boa, Matheus. Então, agora, para ficar mais fácil, eu acho, mas que eu compartilhe a minha tela, porque aqui eu tenho aqui no meu. Eu peguei todo esse cálculo, esse estudo, e passei para um Word para eu poder ir editando como se eu tivesse uma consulta e te perguntando e fazendo questionando com você, e aí consigo eu editar para depois somar e saber se a qualidade do seu sono está baixa, está alta e tudo mais. Eu só não sei como é que eu vou fazer para. Aí, pronto. E aí compartilhar, acho que eu compartilho aqui. Deixa eu ver se eu consigo, né? Só um minuto. Compartilhar. Tá certo o que eu tô fazendo aqui? Permitir que o Zoom. Eu acho que sim. Só um instante. Só um minuto. Ó, apareceu um negócio para mim assim, talvez não possa gravar o conteúdo da tela que seja encerrado. Eu coloco encerrar e reabrir? Ou mais tarde? Para compartilhar minha tela. Eu não sei responder, né? Quando você foi compartilhar, apareceu essa mensagem, foi isso? O Zoom talvez não possa gravar o conteúdo da tela até que seja encerrado. Ok, coloca o Só conteúdo que é mais lá. tarde.
Mas vocês já estão vendo a minha tela ou ainda não? Ainda não. Então deixa eu colocar de novo, compartilhar, tela inteira. Depois pode ver sua tela, apareceu para mim. Vocês estão vendo alguma coisa? A gente está vendo a tela que você está mexendo. Ah, não, sim, tudo bem. Até aí tudo Ah, bem. Eu quero que vocês vejam. Ah, não, tudo bem. apareceu agora no Ah, Word. tá. Isso, muito bem. Eu já cliquei para ver. Tá. Aí. Bom, Matheus, é o Matheus, né, que vai ser o nosso voluntário Bora lá. maravilhoso. Tá, para não pegar muito tempo, eu vou pegar essa parte de nome, data de nascimento, que eu sei que você é muito novo, não precisa falar. Eu já vou para a parte direta das perguntas, vai mais rápido também. Tá bom, Matheus? Bom, uma coisa que eu acho que eu não falei. Esse questionário, esse teste, ele é para dentro desse último mês seu. Aí que a gente vai começar a fazer a qualificação do seu sono dentro desse último mês. E aí sim que a ciência usa para depois fazer os seus cálculos, etc. Então, se tratando do último mês, excelentíssimo Matheus, quando você geralmente foi para a cama para dormir, qual é o horário, mais ou menos? O horário usual de se deitar? Umas 11 horas. 23 horas? Maravilha. Durante o último, durante o último mês, quanto tempo em minutos você geralmente levou para dormir à noite? Então, assim, não é o tempo de sono, é o tempo que você levou para dormir. Eu dormir às 11, mas dormir 11h10, 11h15, 11h30, meia-noite, 10, não sei. Olha, eu acho que pouco. Eu vou chutar menos de meia hora. 20 minutos, 15 minutos. Vou colocar 15, então, tá? Tá, Pode ser? pode ser. Aceitável? Tá bom. Bom, durante o último mês, quando você geralmente levantou, quando você acordou, quando você levantou, qual que foi o horário, mais ou menos, assim, dentro do último mês? 6. 6 da manhã? É. 6 da manhã. E também, durante o último mês, quantas horas de sono você teve por noite? Aí você pode também aqui, isso pode ser diferente do número de horas que você ficou na cama. Então, assim, aí sim eu estou perguntando do horário que você dormiu. Quanto tempo você dormiu? Entendeu a pergunta? Entendi, incluindo por noite. Ah, eu acho que dá umas 7 horas, né? Em geral, umas 7 horas, um pouco menos, um pouco mais. Tem dias que acorda um pouco mais tarde, um pouco mais cedo. Na média, deve dar 7 horas. 7 horas. Né? Tudo bem. Tá, perfeito. Então, ó, durante o último mês, com que frequência você teve dificuldade para dormir? Porque você, aí eu vou fazer as perguntas. A, não conseguiu adormecer em até 30 minutos. Nunca. Nem uma vez ao mês, Deitei e menos de uma vez, capotei. Nenhuma ou zero. vez. Zero. É. Zero. Então aqui eu vou colocar, deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Tá. Amarelo, amarelo, não sei se vocês vão conseguir ver o amarelo. Eu vou trocar de cor. Vermelho, pode ser. Tá. Com que frequência você teve dificuldade para dormir porque você acordou no meio da noite ou de manhã cedo? Dentro desse mês, Acordar quantas de. vezes? Desculpa, acelerei. Ia perguntar se acordar de manhã é acordar de manhã antes do horário devido, né? Não, é o acordar de manhã sem ser o horário de acordar. Olha, zero também. Quero também. Perfeito. Tarará. Precisou levantar para ir ao banheiro nesse último Zero mês? Quantas também. vezes por semana? Garoto, muito bom. Vou precisar de tratamento, pelo visto. Não, não conseguiu respirar confortavelmente. Nesse último mês, quantas vezes por semana você teve dificuldade para dormir porque você não conseguiu respirar confortavelmente? Acordou com engasgado, com falta de ar? Zero, zero. Tá bom. Vermelho, tudo bem. Tossiu ou roncou forte? Isso, zero também. Zero. Sentiu muito frio. Uma ou duas vezes. Olha, eu ia até brincar com você que falar assim, ultimamente sentir frio tá difícil pra caramba, mas tudo Mas, bem. mas isso, mesmo no calor, se eu dormir sem camiseta, eu sinto frio Olha, à noite. uma ou duas vezes, né? Por semana? Isso. Perfeito. Sentiu muito calor?
Também, mesmo número. Como duas? Olha, interessante. Legal. Teve sonhos ruins, Matheus? Teve Colocaria dificuldade? aí no 2 também. Legal. Dois. Teve dor? Teve Sim, dificuldade para a dormir? dor Teve dor. pode ser 3 ou mais vezes na semana. Na semana dentro desse último mês? É. Não sei se você sabe se está apresentando no grupo que tem fisioterapeuta, personal trainer, né? Você tá bem Quem listado, me der pelo o menos. maior desconto, eu compro uma sessão. Fechou, maravilha. Tem alguma outra razão, ô, Matheus, né, que fez você ter dificuldade para dormir nesse último mês, por semana? Você lembra agora ou não? Não, não. Não, legal. Durante o último mês, como você classificaria a qualidade do seu sono de uma maneira geral? Boa. Boa. Geral bom. Legal. Boa. Durante o último mês, com que frequência você tomou medicamento prescrito ou por conta própria para lhe ajudar a dormir? Nenhuma vez. Legal. Com que frequência você teve dificuldade para ficar acordado enquanto dirigia, comia ou participava de uma atividade social, festa, reunião de amigos, trabalho, estudo, Zero. enfim, zero? Zero. Ah, Quão problemático foi para você manter o entusiasmo e o ânimo para fazer as coisas das suas atividades habituais durante o último mês, por semana? Nenhuma dificuldade. Legal. Bom, mano. Bom, você tem algum parceiro, esposo ou colega de quarto? Aí você tem que ver parceiro ou colega mas que dorme em outro quarto, ou que dorme no mesmo quarto, mas em outra cama, ou que dorme na mesma cama. Parceira na mesma cama. Aí, deixa eu colocar assim. Legal. E aí, feito esse questionário, como a ciência usa tal, aqui no mesmo arquivo, eles têm uma instrução de como você vai fazer esse cálculo no final, você que foi o avaliador. Tá? Então, infelizmente, aqui, como eu não sei compartilhar duas telas e tudo mais, eu vou ter que fazer um sobe e desce sem parar, mas vocês vão entender porque está muito bem explicado como que eles calculam o resultado, o cálculo final. Então, para você saber, qual que é o resultado do Matheus da qualidade do sono segundo o PSPI. É, então, vamos lá. Eles pegam assim, ó, na primeira linha, não sei se vocês conseguem ver, tá lá, examine a questão 6 e atribua a pontuação. Essa é muito fácil, só você ver. A questão 6, ele colocou que é boa, que é a pontuação 1, você vem aqui, preenche, score 1, e põe aqui do lado 1 também. Que aí, lembra que eram 7 componentes do PSP? Então, nessa tabela, vai ter os 7 aqui do lado, que vai ser a qualidade subjetiva do sono, a latência do sono, a duração do sono, a eficiência habitual do sono, o distúrbio do sono, o uso de remédio para dormir e a disfunção diurna. Então, assim, beleza, o componente 1 já foi, a pontuação. Já vamos chegar lá. Na latência do sono, o que ele pede para fazer? Examine a questão 2 e atribua a pontuação da seguinte maneira. Então, a gente vai lá nessa questão 2, aí que a questão 2 que a gente perguntou era quanto tempo em minutos ele geralmente leva para dormir. E aí, se for analisar, ele leva para dormir 15 minutos. Ele foi deitar às 11 e foi dormir às 11h15. Conseguiu dormir 11h15, mais ou menos. Então a gente vem É, para cá. Diego, desculpa interromper. Eu estou achando isso aí bastante interessante, mas complexo também. Estou vendo que tem umas matemáticas. Eu só queria tentar Aham. deixar os últimos 10 minutinhos só para a gente trocar umas impressões, tá? Então, se você Perfeito. puder de alguma forma. Não, fica tranquilo. Acelerar, deixa comigo. E, de certa forma, tem essas matemáticas todas. E o cálculo final, e aí eles vão fazer, tem todo um porquê de cada coisa, de eles usarem, eles vão comparar a latência, o ritmo de distúrbio, e tem os porquês das pontuações, para no final a gente chegar aqui e a conta vai sair de 0 a 21. E vamos supor que no Mateus, aparentemente, já que como eu já estava fazendo, eu já fiz esse teste algumas vezes, até porque aprendi a apresentar, deve ter dado abaixo de 5 do Mateus. Então, assim, de fato, a qualidade dele deve ter saído boa, porque abaixo de 5 já é considerado como uma qualidade de sono boa. Mas se deu de
6 para mais, né? Acima de 5 já é considerado com uma baixa qualidade de sono. E é com esse resultado que os pesquisadores vão pesquisar e descobrir a qualidade do sono de população, enfim, e tudo mais. Como que eu descompartilho aqui? Descompartilhei a tela? Ou não? Sim, Sim, sim. eu Tá, acho que eu vou voltar a compartilhar só para a gente finalizar, então. boa. Vai me guiando, Dani. Eu acho que a gente já vai direto para a minha, né? Sim. Que é a última ali. Perdão. Isso, essa Epworth Sleepiness Scale, né? Então, essa é uma das escalas de medida mais utilizadas, mais comumente usadas. E depois a gente vai pontuar entre 1 e 6, é como um baixo, né? Uma baixa, não tem uma alteração do sono. Depois, que a gente deveria ficar atento, né? E depois de 8 a 24 pontos, então acima de 8 pontos, 9, que a gente tem que ficar atento, porque tem alguma normalidade do sono. E para a gente encerrar, nós estamos 18h15, nós vamos então fazer aqui, deixa eu compartilhar com vocês, vai aparecer no, na tela de vocês essas perguntas. Eu vou ler em português porque elas vão aparecer aí em inglês. Veja se está aparecendo aí para vocês e vocês têm alguns segundos para Sim, sim. responder. Ah, Sim, Dani. Então, se você estiver sentado e lendo, você tem a chance de dormir, aí você vai gravar para você se você fez 0, 1, 2 ou 3 pontos, porque no final você vai somar o teu, tá bom? Tá? Cada um aí já respondeu. Assistindo televisão, você tem nenhuma chance de cochilar, uma leve chance, moderada ou alta. E cada um deles você pode ir respondendo aí no seu tempo. Sentado em um lugar público, sem atividade, por exemplo, numa sala de espera, no cinema, como passageiro de um trem, no carro ou no ônibus, você tem 100 chances de cochilar, leve, moderada ou alta chance. E vai indo. Deitado para descansar à tarde, sentado e conversando com alguém. Uma pessoa já respondeu todas aí. Vai aparecendo para mim aqui a média. Veja aí no seu que a última você vai somar quantos pontos que deu no teu e você vai responder de acordo com a pontuação, para depois a gente saber como é que está na média. A maioria está aparecendo aqui para mim, 67% está com sono normal, 80% com sono normal. 4 de 5 pessoas com sono normal, 1 de 5 com possibilidade de ter alguma alteração. Gente, vou me acusar. Sono anormal sou eu. Vou desligar aqui, vou encerrar, porque vai aparecer para todo mundo agora os resultados, né? De cada uma, então, ó, da primeira, da segunda, e assim por diante, a gente tem uma pontuação, e eu vou aqui mostrar, né, na soma. Então, 80%, né? 4 de 5 pessoas são no normal, das pessoas que responderam. Os demais, com certeza, estão só escutando e estão trabalhando, fazendo alguma coisa, ou dirigindo, e daí não conseguiram responder. Mas é também uma forma da gente
experienciar e podermos entrar em contato com essas duas escalas que são as mais utilizadas e que possivelmente são as que a gente vai utilizar antes de propor um protocolo de neuromodulação, tá bom? 18h19, bora lá para as perguntas, comentários. Vamos lá, minha gente. Olha, primeiro agradecer imensamente Mariana, Diego, Dani, não sei se mais alguém participou. Eu sei o quanto isso exige da gente, né? Fazer uma preparação no dia a dia dos nossos trabalhos, mas, de novo, o quanto essa oportunidade é rica e vocês proporcionaram isso para a gente, tá? Então, obrigado. Foi uma apresentação que não deu sono, tá? Eu fiquei olhando ali tudo de forma muito atenta e vou falar aqui muito brevemente alguns pensamentos que me ocorreram. Primeiro, né, o quanto, apesar de o profissional em psicologia ou o fisioterapeuta ou outro que venha trabalhar com neuromodulação, não necessariamente ele precisa ou vai ser uma pessoa especialista em transtorno do sono. Mas ele recebe alguém diagnosticado com um transtorno do sono. Então, a gente pode ter a habilidade necessária para a aplicação do protocolo. Mas quando a gente olha, né, tem essa oportunidade aqui de entender os diversos transtornos, a necessidade de se observar muito mais do que o biológico, mas também os hábitos do sujeito, aspectos psicológicos, como, por exemplo, que pensamentos ele fica remoendo à noite, o aspecto comportamental ali do comportamento aprendido, condicionado na memória, né, saber hábitos para até conversar sobre a higiene do sono, algo assim, até para saber também se o diagnóstico dele foi feito de uma forma ali criteriosa, o quanto isso amplia a nossa capacidade de compreensão, avaliação do sujeito como um todo, um fisioterapeuta, né, um outro profissional que tenha o foco na atuação técnica, ele consegue adquirir já aqui, com um olhar desse, uma capacidade de uma avaliação além, por exemplo, do aspecto orgânico, neurofisiológico ali para aplicação, né? Inevitavelmente, quando o conhecimento, a informação vem, a gente tem ela com a gente para usar. Então, isso, eu estou falando isso porque isso está acontecendo comigo aqui agora, que não sou um especialista em transtorno do sono, né? Então, o quanto isso aí é importante, o que eu ia dizer é o quanto está ligado um transtorno do sono, que muitas das vezes a gente não percebe ter, a apneia do sono, ou algo assim, ou uma noite mal dormida, e aí a gente acorda cansado, e o quanto isso reflete no humor do sujeito. O humor para falar do aspecto psicológico, mas também pressão alta, favorecendo a diabetes, situações de estresse, né? O quanto isso, às vezes, tem ali uma contribuição muito grande de um sono de má qualidade e separações em casamento, né? Isso pode parecer algo assim meio, né, meio irônico até, mas casais que depois de um longo tempo de vivência de estresse à noite, crenças da esposa, do marido, tipo, ele não me considera, ele não se trata, né? E gerando situações problemáticas assim, levando, entre outros fatores, mas um fator que pesa bastante na dificuldade de conviver junto, né? Isso a gente acaba encontrando muitas das vezes como um dos fatores. Então, minha gente, obrigado por isso. Mais ou menos 4 encontros. A gente está cumprindo aqui a finalidade de sermos apresentados ao transtorno do sono, né? Então, essas foram as situações que me ocorreram, mas eu quero escutar vocês também aí. Alguma consideração aí, pessoal, que a gente possa ajustar? Enquanto ninguém abre o microfone, quero agradecer aí a Mariana, o Diego, que eles pegaram firme aí nos estudos e a gente está começando a debruçar sobre esse tema que não é bem do nosso dia a dia também. Então, quem quiser compartilhar aí com os conhecimentos que já tem, vamos ajudar. Queria parabenizar também, muito boa apresentação, estava aqui acompanhando. E, na verdade, é mais compartilhar um estranhamento quando vocês falam, e um raciocínio aqui, quando vocês falam da insônia, dos transtornos do sono, tem a ver com uma hiperexcitabilidade cortical. Eu entendo, para mim é muito natural pensar numa hiperexcitabilidade autonômica e também comportamental, mas eu pensaria automaticamente aqui, faria a hipótese de uma hipoestabilidade cortical.
E aí, quando pensando em quê? Pensando também nos casos de depressão, que tem muita alteração de sono, a gente tem um padrão de um córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo hipoativo e o sono ruim. E quando a gente estimula F3, a gente às vezes tem um relato de melhora do sono, excitando o córtex, né? Então, fiquei confuso, assim, fiquei até curioso de investigar um pouquinho mais essa neurofisiologia aí e talvez entender se é uma questão de medida, né? Talvez no EG apareça uma coisa, mas se a gente usar medidas de TMS, a gente consegue, entender melhor, ou uma questão de redes, não sei. Fico curioso para ver quando a gente chegar nos estudos de estimulação mesmo, o que que eles estão discutindo, né, sobre tudo isso. Uma das questões dessa hiperexcitabilidade seriam várias áreas cerebrais ativas ao mesmo tempo. Então, por isso esse pensamento que pula, sente uma coisa na perna, aí começa a dar um negócio nas costas, daí começa um zumbido. Tem um paciente que fala que sente uma aguinha escorrendo na cabeça, é como se fosse aquelas várias áreas cerebrais ativas, né? Então, na hora que a gente vai propor depois alguns trabalhos que vão trazer algum conteúdo, eles vão falar o quê? Dessa seletividade da área para que a gente, junto com a neuroestimulação, façamos então uma atividade em que o pré-frontal suprima, né? Então, essa ação cognitiva de suprimir e baixar esse limiar de excitabilidade do sistema nervoso central. Obviamente, associado com essa hiperexcitabilidade do sistema nervoso autônomo simpático também. Mas é nesse quesito, assim, ele não fica trabalhando na rede de modo padrão, vamos dizer assim, toda engrenado, ele fica pipocando e várias áreas acesas ao mesmo tempo. Tanto é que o consumo energético é muito grande. Aí uma das orientações seria sair, andar pela casa, né, mudar a ambiência, focar em alguma coisa, por isso a meditação orientada, o mindfulness tem sido uma das formas, a higiene do sono para baixar essa hiperexcitabilidade das funções que acontecem ao mesmo tempo e na hora de integrar todas elas, dá um bug e a pessoa fica lá pensando. Aí você fala assim, você está com algum problemão? Às vezes ela não tem um problemão sabido, mas ela fica com várias áreas ativadas ao mesmo tempo, né? Esse trabalho é muito bacana, viu, Matheus? A gente pode colocar ele de novo aí no grupo, né? Até a gente tem uma apresentação em PowerPoint, não tem a gravação. Acho que a Mari não encontrou a gravação no nosso YouTube, mas tem ele lá, o PowerPoint, tá? Vou checar, legal. Carlos, então passo a palavra para você, que é o nosso Ah, anfitrião aí. bom, bom, a gente espera, né, ansiosamente aí para a semana que vem a continuidade desses estudos, onde uma vez apresentados aí ao diagnóstico e a esses instrumentos, né? Eu tentei acompanhar o Diego ali fazer as contas, tentei acompanhar a Dani naquele ali, mas eu me perdi um pouquinho ali. Mas eu sei bem que a minha esposa me ama muito porque eu ronco bastante e eu acabo não indo ver isso, né? Então é uma situação que eu só me preocupo quando eu venho conversar sobre isso. Eu tenho um pouco não, ou bastante apneia do sono e as repercussões disso na cognição, na memória, no cansaço e no dirigir de volta para casa, né? E a gente precisa olhar isso, porque isso aí pode parecer ali interessante, curioso, engraçado até, mas é grave, né? Porque isso é algo ao longo de uma vida, pode acarretar em situações sérias. Mas, minha gente, então é isso. Eu queria agradecer aí todo mundo por essa oportunidade aí que vocês contribuíram para a gente, esperando ansioso para a semana que vem a gente dar continuidade
esse estudo de transtorno do sono, imagino que trazendo a neuromodulação com excelente raciocínio aí do Matheus, né, sobre inibir, hiperexcitar, que outros aspectos estão envolvidos, porque se eu me preocupo com algo, o sistema límbico ali vai acionar um luta e fuga, porque eu lembrei de um problema sério que eu tenho, e o quanto a insônia ou problemas no sono estão ligados à depressão também. Isso é um grande desafio para o nosso raciocínio, né? Mais bacana. Minha gente, então é isso. Queria agradecer a todo mundo aí que compareceu. Tivemos um bom número, chegamos aí a 16 pessoas, que bom, né? Eu vou botar isso no YouTube, tão logo eu consiga compilar tudo aqui. Tá bem? Alguém quer dizer mais alguma coisa? A gente pode dar tchau. Então tá bom. Minha gente, fiquem bem, boa semana para vocês. Obrigada para vocês também. Acabei de chegar Tchau, em casa, tchau. na garagem. Tchau, tchau, pessoal. Abraço, Suzana e Bom, todos aí que boa participaram. semana. Obrigada. Tchau, tchau.